Bem, então, o nosso estudo de hoje envolve o item 23, né, que é o item sobre a raiva, e o item 24, que fala sobre a crueldade e a violência, tá, gente? Então, esses são os pontos que a gente está trabalhando hoje. A raiva, do item 23, e a crueldade e a violência, do item 24. A dinâmica da raiva é uma dinâmica bastante comum, né, na vida da gente. A gente vê que tem muita gente que consegue até ter um padrão de raiva. A raiva acaba até sendo estudada de maneira um pouquinho mais meticulosa, e existe até alguns trabalhos, tratamentos para poder lidar com a raiva, porque ele é realmente um comportamento muito atual, muito presente e limitador, né, na vida das pessoas. Então, ele acaba tendo um espaço aí de cuidado, de estudo privilegiado, né? E o que a gente pode começar a pensar em torno dessa questão da raiva, né? O que diz a benfeitora Joana de Ângeles, né? Que ele é um sentimento que geralmente ele é liberado, né, exteriorizado, né, quando a pessoa se sente de uma maneira ferida. Algum tipo ela é afetado negativamente pela circunstância ou pelo movimento de uma outra pessoa, e daí há esse sentimento, né, gente, de ferida ali, que impulsiona uma resposta emocional da raiva, né? Então, e diz Joana que isso é uma resposta muito negativa, porque a raiva acaba sendo um elemento potencialmente destrutivo da paz e mobiliza, de uma certa maneira, os impulsos agressivos não trabalhados. Então ela já está juntando duas coisas. De um lado, a raiva tem a ver com a agressividade. Então, é uma resposta agressiva, a raiva, né? Então, a pessoa está liberando essa agressividade, seja porque ela conteve demais e não consegue conter mais, e tem que liberar em algum momento essa raiva, né? Ou porque ela é uma pessoa que tem um instinto agressivo muito forte também, né? E aí, por ter ainda esse impulso agressivo muito presente, ela acaba, diante de qualquer ocorrência desagradável, seja real ou imaginário, frente a uma frustração, né, ou uma situação que ela interpreta como danosa, ou, como falei para você, sentimento de se sentir ferida, ela já reage, né? É uma reação quase instintiva, uma agitação, diz a Joana, inconsequente, né? E que acaba tendo essa resposta aí exagerada e muitas vezes lamentável, né? E aí a Joana cita em algum momento ali, que eu acho que, não sei se nos conflitos existenciais, acho que sim, que geralmente a raiva pode oscilar em indivíduos que já têm, então, essa facilidade de enraivecer-se, né? E que alternam esse tipo de emoção com a psicastenia, ou neurastenia, né? Que é um termo também que a Joana cita Jung, que essa psicastenia foi um termo criado por Jung, que fala de uma fraqueza psíquica, né? Que dá uma astenia psíquica constitucional, ou seja, uma tendência a pessoa se sentir incapaz de suportar a vida, mais fraca, frágil, né? Então, o que a Joana está trazendo quando ela lembra dessa visão do Jung? Que há uma mistura aí, uma alternância entre esse impulso de autodefesa agressivo e um sentimento de fragilidade e de incapacidade de lidar com a vida. Então, é como se a raiva fosse uma defesa mais primitiva
a um sentimento emocional que tem a ver com a imagem de alguém que se sente débil emocionalmente para poder enfrentar com equilíbrio a vida, né? Quando haja competição, discussão. E aí, como ele se sente fragilizado, né? E ameaçado, vem essa resposta muito atávica, muito antiga, muito primária, que é uma resposta muito ainda da nossa memória ancestral, né? Nossa memória mais animal, né? Então, como se a raiva fosse... A gente vê isso também muitas vezes na relação da ânima com o ego, né? Ou do ânimos com o ego, né? A mulher tem sente ego frágil, insegura, e aí, frente àquela insegurança, muitas vezes a reação de raiva é o ânimos agressivo dela que vem como defesa à donzela insegura e ameaçada. Então, às vezes, tem esse jogo também de padrão comportamental descomplexo, né? Onde uma parte minha se sente debilitada e frágil, e outra parte, então, reage, né? Como defesa, proteção àquele lado a partir desse comportamento mais primitivo e raivoso. Então, toda vez que tem uma pessoa que tem uma natureza insegura e que não tem consciência da própria incapacidade dela, né, emocional de lidar com a vida, e aí exige uma certa tensão, conflito nas relações humanas, quando tem competição, quando há discussões, enfrentamento, né? Ela consegue suportar, daí a resposta é a raiva. Né? Então, o que tem aí? Né? Aí tem realmente uma repetição de um comportamento muito primitivo, só que no ser humano, mais do que ser uma defesa, né? Mesmo que não seja real, né? Frente ao medo de ser agredido, a pessoa agride antes, né? Antecipa a agressão por aumento de ser agredido. E aí essa raiva ela pode aumentar, ou pode se agravar em qualquer situação de coerção, né? De pânico, ou situações que a pessoa se sente acuada mesmo, que você é perigosa e que, de uma maneira, não consegue daí racionalizar, refletir a sua atitude, aquela realidade, e, de uma maneira, né, reagindo assim. E quando a pessoa, de uma maneira, se compraz com isso, né, ela tem uma certa identificação em fazer isso, daí já não é raiva, daí já é crueldade. Né? Então, há uma diferença de raiva, violência e crueldade. A raiva é mais uma resposta mais emocional e primitiva, e na crueldade já há uma intenção, né? A pessoa já há um espírito mais embrutecido que se identifica com a violência e com a vontade de ferir o outro, né? Então, são coisas diferentes. Então, nem sempre a raiva tem por trás uma atitude de querer destruir o outro intencionalmente, né? Mas, como ela se sente acuada, a resposta dela é exagerada. Né? O problema disso, né, gente, o problema da raiva aí, eu estou indo muito rápido, tá bom, porque eu estou falando, né? Mas qualquer Você coisa... hoje está bem acelerado, Gerson. É que eu vim de um outro estudo com o pessoal da Itália, já entrei aqui a 110 por hora, né? Então, mas qualquer coisa, só interrompendo, a gente vai falando mais devagar. O problema, então, dessa resposta emocional raivosa, né, é que ela se torna um ciclo vicioso. A pessoa fica condicionada, porque a gente sabe que a mente condiciona, né, o comportamento. A gente acaba se identificando e aprendendo a lidar daquela maneira mais pobre, mais limitada. E aí, de uma maneira, a gente fica naquilo que o Freud chama de uma repetição, uma compulsão repetição, que é bem o padrão neurótico, né? que é, de uma certa maneira, essa tendência, então, da gente ficar prisioneiro daquele comportamento. Se, no primeiro momento, aquele comportamento era uma forma de se defender
de uma certa maneira, de lidar com a coisa, depois eu acabo me submetendo, me sujeitando à armadilha daquele esquema, não conseguindo mudar, né? E acabo, então, tomado por um jeito de ser que eu acabo, então, me colocando como um padrão meu, né? Um jeito de ser. Então, há esse ciclo da raiva, que é muito comum, porque ele realmente é muito vicioso, como diz a própria Joana de Ângela, né? Porque ela vai dizer que o indivíduo se adapta a essa injunção, passando, então, a ser agressiva, até, a gerar dentro dela uma pessoa que pode ser ressentida ou magoada. E aí ela já está... Então, eu diria que é uma postura defensiva, né? Ela já fica de mal com o mundo, né? Ela já fica tendo esse comportamento agressivo e geralmente está ligado a uma postura contínua de mau humor. Então, de uma certa maneira, a gente tem um tripé aqui, né? Ligado à raiva, né? A raiva como uma resposta ao sentimento de ser atacado, né? O ciclo vicioso, que é o comportamento agressivo, junto, né? E a questão do mau humor, né? Então, então a pessoa começa a ficar uma pessoa mal-humorada e aí agressiva, e aí se torna esse ciclo vicioso da raiva, que toda vez que tem alguma coisa que gera qualquer tipo de atitude por parte do mundo ou parte de uma outra pessoa, né? A pessoa já responde dessa maneira, né? Pode ser uma pequena frustração, alguma castração psicológica, e que uma vez foi alimentado pouco a pouco na história da vida da pessoa, né? Então, de uma maneira, ela se sentiu maniada, limitada, não compreendida, injustiçada, ameaçada. E aí, esses vários comportamentos, muitas vezes, na história familiar dela, né? De uma vida que nega a ela algum prazer, frustra ela a todo momento, as castrações psicológicas, né? Ou pais muito rigorosos, imprudentes, ou pais já violentos, injustos, né? Que tem essa coerção em relação ao filho, né? Impondo um comportamento sem o filho poder ser compreendido, sem diálogo, né? Isso, de uma certa maneira, vai acumulando uma raiva, né, dentro de si, né, um sentimento de não ser acolhido, compreendido, e aí, de uma maneira, vai se acumulando esse estado de amargura, porque eu não consigo me defender, eu não consigo ter laço para poder lidar com aquilo, ou para me justificar, que se transforma, diz a benfeitora, como um tipo de revolta, né? Então, é como por trás desse ciclo vicioso da raiva tem um comportamento de revolta presente a todo momento. Sara, tu quer trazer alguma coisa? Sim, eu queria te fazer uma pergunta. E aqueles que tudo sempre são contras. Se está num grupo, está tudo bem, a gente está vibrando com alguma coisa, daí a pessoa não demonstra raiva, mas sempre dá um corte com uma coisa negativa. O que é isso? Esse é um tipo de raiva, de violência. Isso é no plano da violência, tá? Porque as pessoas violentas, né? De uma maneira, pode estar ligado a isso, né? Porque daí... porque eu falei que a raiva tem a ver com, de uma certa maneira, com agressividade, e a agressividade pode ter a ver com a violência. Então, de uma certa maneira, tem pessoas que ficam naturalmente mais violentas, né? E de uma certa forma muito defensiva, né? A Joana vai dizer que no comportamento violento, muitas vezes, não há um sentimento organizado
né? Fica um sentimento mal elaborado, que não foi humanizado. E a pessoa fica meio que insensível ao amor, embora exigente e insatisfeito. Então, é como se tivesse um ressentimento contra todos e todas, contra as pessoas, né? Então, ele já interpreta tudo de maneira negativa, entende, Sara? Estou aqui no ambiente, então não se cria um laço de abertura de simpatia, né? Exatamente. Então, ele não se afeiçoa, pelo contrário, ele interpreta de maneira defensiva. Então, eu já estou ali incomodado, eu não estou ali de boa vontade, eu estou ali... né? E quando você tem uma autoestima baixa ainda, isso reforça esse padrão, e aí a pessoa daí reage sempre dessa maneira mais violenta, mais estúpida, mais agressiva, né? Isso pode acontecer. Essa aula está gravada? Sim, está sendo gravado. Então, o que acontece, né? De uma maneira, alguns indivíduos vão criar uma conduta opositora, né? Ou desafiadora. A gente vê em algumas crianças também. E, às vezes, pode ser um traço psicopático, né? As crianças que têm essa tendência a uma oposição à autoridade, a uma oposição agressiva, desafiadora, né? Que é teimosa, né? que resiste a aceitar, né? Que não tem humildade, resiste a aceitar, e de uma certa maneira, em vez de compreender, reage, né? E não tem receio de ser castigada. Então, de uma certa maneira, ela vai fazendo essa recusa, né? de interagir para a vida, né? E acaba criando, muitas vezes, né? Esses comportamentos que a Joana chama como é que ela usa o termo, de um sonâmbulo, né? Emocional, né? Ela diz assim, exatamente. Ela fala que os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais que torpedeiam quanto pode os objetivos nobres e edificadores da espécie humana. Então, é um padrão de revolta interna, negativo, que a pessoa está... Né? E, claro, isso pode se misturar a várias coisas, diz a benfeitora, ao cinismo, né? Pessoa meio cínica, que está ligado ao indivíduo violento, que está ligado geralmente a esse período infantil, quando patológico, e que começa a ser reforçado com o tempo na adolescência, onde pendores agressivos daquele espírito surgem do passado com mais intensidade, e acabam, de uma maneira, alcançando a idade adulta, sem uma adaptação equilibrada ao meio social. São pessoas que realmente têm uma certa dificuldade de se adaptar e se adequar à realidade social onde elas vivem, né? Mariana? Você estava falando aí, Gelson, não sei se tem a ver com o assunto, mas eu lembrei que as crianças com ADHS, como é que a gente fala mesmo, hein? Que tem... TDAH. Sim, hiperatividade. Pois é. Atenção e hiperatividade. Exatamente. Essas crianças, elas têm essa explosão agressiva, né? A Joana cita, né? Cita que, de alguma maneira, pode... Não é que a gente possa, de uma maneira, fazer uma relação tão direta assim, mas, de uma certa maneira, existe em alguns quadros, né, de déficit de atenção e hiperatividade, né? Há elementos também que envolvem uma certa recusa ou uma quebra, né, de um padrão onde a pessoa está ali emocionalmente ou envolvida com questões internas, e elas reagem dessa maneira mais intempestiva, né, mais reativa. Então, isso pode acontecer. Bem, mas então, de certa forma, né, gente, né,
que a gente tem que... Então, o que está por trás? Né? Então, a gente está vendo essa questão da raiva, essa questão de um acúmulo de amargura, de ressentimento, de frustração emocional que por esse espaço de rejeição, ou que ela interpreta que não foi olhada ou reconhecida necessariamente, né? Então, tudo isso, de certa maneira, vai ser vivido com uma carga muito pesada do ponto de vista do que foi imposto para essa criança na infância, e ela pode reagir com raiva. Então, eu queria fazer uma síntese até aqui em relação à raiva. Então, a gente pode ver que a raiva pode ser uma resposta a um estado emocional de ameaça, né? Aonde pode estar ligado ou não a uma incapacidade de suportar e lidar com aquela situação, se sentir frágil. Pode ser ligado ou não a uma história de desaprovação, de humilhação e de coerção. Então, pode estar ligado também à autoestima baixa, né? Mas, de uma certa forma, tem acho, dois elementos que se associam também à raiva, aí, que nesse padrão de ameaça, porque toda vez que o ego se sente ameaçado, né, ele reage, né? E às vezes o ego está muito literalizado, né? Como se fosse realmente aquilo vai ter um cara tão ameaçador que eu tenho que dar essa resposta tão exagerada e defensiva que é a raiva. Então, eu vejo assim, que tem duas coisas por trás dessa dimensão da raiva, que é, muitas vezes, um estado de impotência emocional, quando a gente se sente impotente, e humilhação. Essas duas coisas, humilhação e impotência, gera muita raiva, né? Então, toda vez que eu sou impotente para lidar com alguma coisa, eu me torno esse bicho acuado, né? Que não consegue fugir e que está sente maltratado, dele eu reajo mal, eu ataco, né? E isso a Joana vai colocar muito bem no psicopata, né? Quando na psicopatia, né? Que é um processo comum de acontecer, né? Porque, de uma certa maneira, a Joana aqui diz que a raiva tem duas vertentes, né? Duas procedências. A primeira, que é a espiritual, mais remota, que é de natureza espiritual, então, que tem a ver com a natureza da vida anterior do espírito, da vida pregressa do espírito, quando ele é mais soberbo e primário, se impôs, teve que se impor, né? E agindo dessa maneira agressiva, com um sentimento de opressão e desrespeito, e se acostumou a agir assim, né? Então, tem uma agressividade, uma certa onipotência, e uma provocada mais por essa vida, né, de caráter mais psicológico, quando esses fatores temperamentais e também fatores educacionais e diz Joana, socioeconômicos, empurram ele para esse processo de resposta raivosa, né? Então, enquanto que no primeiro caso, diz a Joana de Ângela, existe um conflito ancestral que está ligado ao passado inconsciente e que pode estar associado também à culpa, com uma defesa à culpa, né? E imprimindo uma falsa tese em relação ao mundo, que o mundo é hostil e que as pessoas se encontram equipadas de valores que querem o submeter ou maltratá-lo, daí ele fica reagindo a partir desse eco do passado, né?
Ou, e claro, isso nunca está dissociado do passado do espírito, porque isso pode estar latente ali também, né? E o outro está ligado a um conflito de insegurança psicológica, né? E quando ele daí vai sendo frustrado e não vai ser atendido de maneira imediata, sentindo-se incapaz de se autopromover, né? Ou seja, também nessa crença que ele não é aceito ou reconhecido, pelo contrário, ele se acredita ser espizinhado, rejeitado. Esse complexo de inferioridade faz com que ele tenha essa resposta defensiva com atitude grotesca e agressiva a partir da raiva, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem, de uma certa forma, uma vivência na vida dela, seja do inconsciente, de outras vidas, ou dessa vida, né? O que ele considera que vai ser punido, e punido de maneira injusta, ou uma incompreensão, que está um sentimento de humilhação, que eu falo com vocês, e de impotência, de desamor, ele ou se pune, ou ele se volta essa raiva contra ele mesmo, essa agressividade contra ele, numa atitude de se negar a ser feliz, de uma maneira abrindo mão da felicidade, abrindo mão dos relacionamentos afáveis, por não se sentir merecedor. Então, a raiva se volta contra a própria pessoa, né? Ou ele quer punir a sociedade por aquilo que o mundo fez contra ele. Então, de uma certa maneira, se sente vítima, e aí ele quer se justificar, né? E, de uma maneira, responder ao mundo pelo mal que o mundo fez, né? Então, de uma certa maneira, o que a benfeitora coloca, né, é que em qualquer movimento há essa sensação de ameaça, de medo, de ser atacado ou de ser colocado nesse lugar tão terrível emocionalmente, de humilhação ou de impotência, que faz o indivíduo atacar antes de ser agredido. E aí que ele acaba agindo de maneira violenta e descompensado nessas raivas que são reativas e exageradas. Mas o que eu estava trazendo para vocês, nesse sentido, é que, de uma certa maneira, quando dentro dessa... há duas coisas, né? Quando o espírito já é de uma natureza mais cruel, né? Quando ele já tem um certo tipo de traço espiritual, mais insensível, menos amoroso, né? E já tem um certo padrão, essa ausência de amor real, quando ela se repete daí na vida, a pessoa já é meio fria, já é indiferente e já se sente, de uma certa maneira, dentro dela, com um padrão que ele já está de outra vida, de revolta, de dor, né? Se ele reencarna com uma dinâmica familiar muito fria, porque ele não mereceu, ou porque reencarna com espíritos muito inimigos, onde tem uma genitora muito negativa, né, com desvios emocionais que provocam nele, a partir da crueldade dessa mãe, né? Esse processo muito maciço e recorrente desde muito cedo faz com que ele crie um ódio a essa mãe, a esse espírito que talvez já tivesse esse ódio de antes. E esse ódio, né, de uma certa maneira, entre a natureza criminosa e cruel que ele já tem, com essa mãe desnaturada, que não conseguiu amar e nem acolheu, agredindo de maneira danosa, né? E gera, então, desenvolve nela essa capacidade de odiar ela. E esse ódio, muitas vezes, ele é transferido para as relações. Lembra que eu falei que todo processo psicológico tem algum nível de projeção e transferência das relações? Então, como está muito mal resolvido, toda vez que alguém criar dentro com ele algum vínculo afetivo
que o leva a transferir essa memória emocional ligada à mãe, ele vai ter uma relação de amor e ódio. Ele até pode tentar confiar nessa pessoa, mas se às vezes decepcionar em algum momento ele vai vir com uma raiva tão grande que é capaz de poder matar essa pessoa, né? Então, geralmente, essas pessoas que são estupradores, matadores de aluguel, ou serial killers, né? Que é esse traço psicopático que é comum nos criminosos, né? Mariana, eu queria trazer alguma outra coisa? Eu acho que eu fiquei com a mão aqui, mas eu tinha uma dúvida, mas acho que você já até respondeu, que era em relação a essa questão aí da raiva nas crianças, né? Que, no caso, elas... Porque, assim, você percebe isso na criança. Então, ela já traz isso de outras vidas, que seria o que a Joana fala, a questão da culpa. Sim, culpa... A criança pequena não vai ter isso nessa vida, imagino, né? Os pais podem incutir culpa na criança, né? Uma criança que está sempre sendo interpretada como feia, incapaz, tudo que ela faz é tomada de desqualificada, né? Lembra que eu falei que é uma diferença de culpa e vergonha, né? A culpa é quando eu faço algo que eu achei que é errado, e a vergonha é quando eu me sinto errado, né? Então a vergonha é pior, né? Porque daí realmente há um traço, né, na minha identidade onde eu me sinto sujo, eu me sinto assim uma pessoa desqualificada, né? Então, de uma maneira, a educação dos pais pode reforçar tanto culpa como vergonha. E se eu já trago uma culpa do passado, né, Mariana? E junto com essa culpa, eu tenho esse traço, essa raiz de crueldade, de orgulho e uma certa defesa, então, para não me culpar, uma negação. Então, tudo isso vai gerando um conflito entre uma coisa e outra, e aí eu acabo criando essa animosidade. Eu já tenho essa natureza ou mais cruel, ou mais animosa, ou mais perversa, ou mais orgulhosa, ou mais indiferente. Então, eu não quero saber. Eu não quero saber, eu não acredito no amor, eu não acredito na humanidade, eu não acredito nessa mãe, eu não acredito nas pessoas que me dão afeto, porque, no fundo, eu acho que é falso, e eu estou sempre procurando algo para me justificar, e aí eu lido com esse cinismo, com essa ausência, essa defesa de indiferença, ou essa crueldade para mim não ter que cair no medo de me entregar e não ser amado, né? E aí eu me defendo, né? E não quero ser amado, e lido daí com o outro, quando o outro se mostra para mim como cuidadoso, eu interpreto como fragilidade do outro ou como azar dele, né? Porque eu vejo ali aquela mãe que não me cuidou, eu quero punir aquela pessoa, e não adianta ela vir com alguma atitude amorosa, porque eu estou transferindo ali todo a minha memória, né? Negativa em relação ao afeto, né? E aí eu vou culpar os outros e vou, de uma maneira, destruir os outros que estão em minha volta, de uma certa maneira. Ou vou pegar pessoas parecidas com aquelas pessoas, né? Então eu fico com ódio de mulheres, por exemplo, né? E acho que as mulheres são sujas, ou as mulheres são pessoas que não dá para confiar, e aí eu vou trazer todo esse ódio para elas, e assim por diante. Como te vê, né, nesses seriais que eu me lembro de um documentário que eu vi um tempo atrás, aonde ele tentava convencer a dar carona para garotas do bairro dele, e se ela entrava, ele matava, porque ela estava agindo como uma mulher
como se fosse uma prostituta, como uma mulher, né? Mesmo que ele tivesse conquistado ela afetivamente, mesmo que ela conhecesse ele, mas ele interpretava a atitude dela como se fosse uma atitude de se oferecer, e aí ela merecia morrer, né? Então, na cabeça dele fica essa visão distorcida, né, e rígida, e tocado por essa carga violenta, essa marca emocional de ódio ali, e que se justifica por qualquer coisa, né? Bastou a pessoa ser legal, não, tu sendo gentil comigo, então eu vou contigo, não, pegar uma carona contigo, né? Aí, porque tu pegou carona comigo, então agora tu tá, né? Teu destino agora é a morte. Então, aqui na Alemanha tem 2 anos, na verdade está até na minha cidade que aconteceu, teve um cara que ele entrou num bar de turco, né? E saiu atirando, matou um monte de gente. E aí depois ele parou em outro lugar, também de turco, e depois em outra lojinha também de comida turca, né? Acho que ele matou no final das contas 9, aí ele volta para casa, matou a mãe e se matou. Porque muitas vezes, numa forma de não querer se entregar, ele prefere se matar, né? Ou seja, porque ele tem uma culpa interna que ele se volta contra ele, ou seja, uma forma onipotente de não querer sujeitar a dar o gostinho para os outros de ser preso e assim por diante. Então, tem várias questões em jogo aí. Mas tu vê, muitas vezes tu acaba transferindo ódio, né, para alguma cultura, para uma religião, ou para um sexo, para um gênero, né, contra os homossexuais, contra as mulheres. Então, muitas vezes, eu tenho um conhecido aqui no Rio Grande do Sul, tem um núcleo porque aqui no Sul tem muito assim, muitos descendentes de europeus, né, da cultura alemã, italiana, etc., né? E há um ressurgimento, mesmo aqui no Brasil, de núcleos nazistas, neonazistas, né? E eu conheci um filho de um médico, né? Não vou citar aqui a pessoa dele, né? E que esse rapaz, então um loiro, olho azul, ele se sentia como especial, né? E, no fundo, ele tinha uma autoestima muito baixa, um cara que não trabalhou, que se recusou a fazer a faculdade, que não queria enfrentar a sua incapacidade, porque ele era muito onipotente, né? E se recusava a ter humildade para aceitar a limitação. Então, ele tinha muita limitação. Então, ele criou uma defesa na raça. Então, para ele não ter que se confrontar com a alma dele pobre e limitada, ele se encheu, né, de orgulho pela raça, né? E achava que era melhor do que os outros. E como ele não tinha como ocupar espaço na sociedade, porque ele se excluía e se sentia humilhado emocionalmente, mas negava isso, e ele se autoafirmava buscando estudar sobre a raça ariana e criar um gueto, né, um grupo com discursos neonazistas, né, e assim por diante, como uma forma de fazer valer essa onipotência frente a um sentimento de desvalia muito grande. Então, no fundo, todo esse discurso de ódio aí contra os homossexuais, contra os negros ou outros tipos de cultura, vem através de uma pessoa covarde, né? A Joana fala de uma covardia interna, de uma pessoa que muitas vezes tem essa autoestima muito baixa, né? E impõe, né? Compensatoriamente essa atitude de violência e raiva do outro, porque, no fundo, ele tem inveja ali também, né? Tem inveja, tem ciúme do outro, porque ele não... Então, fica uma pessoa realmente infeliz, né? Infeliz, e aí acho que todo mundo está tendo espaço dele,
porque como ele não conquista espaço por mérito, né, ele culpa o outro por ter um emprego que ele não tem, que teve a faculdade que ele não conseguiu construir, e aí ele vai criando todo esse discurso de raiva e de ódio para não ter que se confrontar com a sua incapacidade, né? Ângela? Oi. Ô, Gelson, e no caso, as obsessões? Porque a gente sabe que o obsessor, muitas vezes, coloca o indivíduo para matar. Quando ele se afasta, a pessoa se dá conta do que fez e se mata, né? Muitos casos de obsessão, a gente sabe que é assim. A gente tem visto esses números crescendo, entra na escola e a mãe que deu a arma, o menino foi para a escola lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que a obsessão está campeando o mundo, né? A gente sabe que o espírito já traz essa predisposição, né? Que o espírito não vai criar nenhum mecanismo, existe nele já. Então, é complicado, né? A gente vê assim que de uma certa maneira, pessoas que se desenvolverem em ambiente, tem um ambiente favorável, mas não conseguiu aproveitar e ir para o mundo, né? E são pessoas muito aí, então, tem uma introversão patológica, né? Muito grande, uma incapacidade de socializar, e aí fica desenvolvendo inveja e amargura, né? Ressentimento, né? E com isso fica uma inferioridade espiritual e aí que leva eles a gerar fantasia contra as demais criaturas e muitas vezes contra ela mesma também. E sempre vai ter a obsessão, né, Ângela? A gente não entra aqui na obsessão porque para nós sim, não, é claro. Isso é uma questão realmente óbvia, né? Mas que é importante tu salientar, é importante tu poder sublinhar isso, que realmente, né, a espiritualidade inferior é muito hábil muitas vezes em cultivar esse desdém, em projetar imagens negativas, alimentar emoções dolorosas, né? E desqualificar a pessoa, e aquela coisa do desejo central que o espírito percebe, e acabam daí, de uma certa maneira, realmente aprisionando a mente daquela pessoa, né, de tal maneira que ela acaba totalmente vulnerável a essas ações negativas. Né? Verdade. Obrigada, Gelson. A Sara tinha levantado a mão, Sara? Está com o microfone desligado. Sim, é que você acho que já deu a resposta. Também você falou dessas pessoas, né, que fazem isso, às vezes por inveja, ou que formam esses grupos neonazistas, mas também eu vejo pessoas que são mega inteligentes, que fizeram universidade, que falam várias línguas, mas elas se sentem, às vezes, tão incapacitadas, eu não entendo muito bem, eu acho que tu deu uma resposta que agora deu para entender. Isso pode vir da infância, que talvez não teve o amor da mãe como queria. Ou são pessoas que já são cruéis, né? Já tem uma história de passado também, que então tem duas coisas aí, né? Às vezes as pessoas têm uma família muito funcional, com muito recurso econômico, mas afetivamente é muito frio e distante, né? Então isso pode acontecer. Mas também, como eu falei para você, às vezes o espírito tem essa natureza dentro dele, profundo, arraigado na profundidade da sua personalidade, né? Então já tem uma alienação perversa dentro da pessoa, né? Então ele já tem uma certa tendência de se achar melhor, um orgulho defensivo, né? Que já está do passado. Tem várias questões aí, né, Sara, que podem estar em jogo. Eu perguntei assim, dos que têm tudo isso, vieram bem qualificados, as famílias Sim. são boas. Claro que a gente vê que tem falta de afetividade. Isso aí está bem claro, porque às vezes as pessoas eles têm tudo, mas eles estão sempre contra tudo, eles estão sempre negativos, e se eles puderem assim, botar para baixo de alguma coisa, eles fazem com uma a pessoa facilidade. Já tem um pendor, né, Sara? Já tem um pendor de crueldade, um pendor
de ausência de sentimento, um pendor agressivo, né? E aí, com a dinâmica familiar, isso é ativado, vem para fora e alimentado de tal maneira que a pessoa acaba tendo esse comportamento. Né? Ok. Mas isso aí é falta de afetividade dentro das famílias, que eles não tiveram, uma coisa assim? É muito relativo, né, Sara? Porque às vezes o espírito já traz, a forma como o espírito também interpreta. Eu já vi, por exemplo, já vi rapazes, por exemplo, adolescentes, que têm uma mãe super afetuosa, mas que submete muito ao filho, se sacrifica muito a ele, e ele não desdenha aquela mãe, desqualifica aquela mãe. E aí, às vezes, ele não tem um pai, né? E a falta de um pai, né? Cria uma fantasia que ele é um filho de um Deus, aí, né? Compensatória para aquela ferida, porque tem esse orgulho dentro dele, né? Muito grande. Então, ele acaba vendo todas as referências da mãe como desqualificadora e nega o mundo da mãe, em nome dessa fantasia que ele criou para preencher o vazio do pai, né? Daí ele se sente autorizado, né, a ser um agressor, um pai, porque não tem limite, porque o pai dele é um Deus, ele pode tudo, né? Então faz uma inflação de ego. Então é muito os esquemas mentais e as dinâmicas são muito variáveis, assim, enquanto possibilidades, né? Obrigada. Eu sou Li. Boa noite. Acho que já está respondido, você acabou acho que de responder, porque eu estava pensando esses que trazem já, né, que são espíritos que trazem uma carga muito grande, eles, inclusive são até obrigados a reencarnar, eles são colocados para ser reencarnados. E eles podem ter isso, eles podem ter essa semente má, digamos assim, deles mesmos, de outras vidas, porque é quase que impossível. Eu já vi criança pequenininha, de 8 anos. Nós tínhamos o Leon Denis, e na porta vinha, as pessoas chegavam, na toca campainha, eu ia abrir a porta, porque lá tinha a firma também. Então, eu lembro, não esqueço nunca aquele menino, devia ter uns 7, 8 anos de idade, ele estava com uns 3 ou 4. E daí ele tocou, mas quando eu fui abrir a porta, Gelson, acredite em mim, ele fez o rosto dele se transformou na mesma hora. Ele parecia um verdadeiro monstro mesmo, sabe? Ele transfiguração, ele se transfigurou. E eu fechei a porta imediatamente. Você acredita ou não? Ele, aonde a gente coloca as cartas, né? Ele punha assim as mãos assim, fazia assim. Ele tinha porque, lógico, nós estávamos indo quase na hora dos nossos estudos, né? Então, cai também. Daí eu orei por ele. Eu não abri mais a porta, eu fiquei com medo dele, acredite em mim. Era um menino, uma criança, tinha mais uns 3 ou 4 da mesma idade. Sim, mas o rosto dele se transformou. Isso é possível. É possível, tanto que a Joana, ela cita... De homem, o rosto era de um rapaz, de um homem. Tanto é que a Joana cita, né, a pergunta de Kardec, a pergunta 752, né, quando ele pergunta aos espíritos, podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E aí os espíritos responderam, é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Daí os espíritos explicam, né, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais é. Ela é sempre consequência de uma natureza má. Então, tem certos espíritos que têm essa natureza ainda, né? Má, e aí ele usa o título de destruição, identificar a destruição como uma forma de poder, né? De controle, por aquilo que eu já falei para vocês, né? Onde não existe o amor, entra o poder. Né? O poder é o substituto do amor. Então, muitas vezes a crueldade, a violência, a agressividade é uma forma de exercer um poder sobre o outro pela incapacidade de acreditar ou de amar, né? Então, essa dinâmica compensatória entre o poder e o amor, né? Então, isso é bem comum. Muito bem, gente. Então,
vamos encerrando a nossa aula, né?